Ok, então boa noite oficialmente, sejam todos muito bem-vindos. A ideia hoje é compartilhar um pouquinho com vocês das mudanças e das melhorias na versão 3 do Edge. Se você é novo por aqui, se você nunca ouviu falar de Edge ou muito superficialmente, eu recomendo que você assista outro vídeo lá no nosso canal do YouTube, que descreve passo a passo como é a certificação, do que se trata, começa do básico, tá? Muito bem. Eu peço para que todo mundo, nesse momento, desligue suas câmeras, seus microfones, para a gente poder focar aqui. A gente está gravando. Muito bem, mas a qualquer momento vocês podem interromper, podem abrir suas câmeras, microfones e podem perguntar, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Daniela Corcoeira, eu sou arquiteta, sou mestre na área de materiais, fiz tanto a graduação como o mestrado na USP, me tornei líder IP em 2007, e daí em diante mergulhei realmente no mundo das certificações ambientais, fundei a Quanta Studio, e fui a primeira a trazer o Edge para o Brasil, sou Edge Expert, auditora e trainer, também sou USGBC Faculty, Power Reviewer e consultora Edge para a IFC. Então, por que usar a versão 3? Né? Bom, primeiro que ela se tornou obrigatória, então a gente já não tem muita escolha, né? Só dá para usar a versão 2.1.5 se você já registrou o seu projeto, tá? A versão 3, ela é natural, né? Antes de eu falar da versão 3, é natural que ocorram updates, melhorias de tempos em tempos. Normalmente a cada 3 anos, né? Essa é a regra. Então, o que essa versão 3 do Edge está trazendo? Ela está trazendo uma atualização de baselines globais, porque talvez algumas práticas que antes não eram comuns e que davam um certo grau de ecoeficiência, hoje já se tornaram comuns, né? Então, esses baselines foram adequados, tá? As referências, então, das práticas correntes de construção. Não só porque certas coisas se popularizam, mas também porque aparecem novas normas, nova legislação, né, que torna certas coisas obrigatórias, tá? Outra melhoria que foi feita foi a atualização do motor de cálculo. Então, ele é um software robusto, né, que roda numa plataforma totalmente online. Então, é normal, e eu sei que essa é a principal queixa, mas é normal que exista certa demora no cálculo. Mas ele está, sim, mais rápido, levando em consideração a série de detalhes a mais que ele carrega agora, tá? Outra mudança que foi feita é com relação aos estándares da ASHRAE. Né? A ASHRAE é o sistema de normas americano da área de ar-condicionado. Então, atualmente, a gente está usando no Edge, na versão 3, a ASHRAE 90.1, a versão 2016. Antigamente era 2007, tá? Também a norma ISO, né, para o cálculo do uso da energia, foi também atualizada na sua versão, né? O software traz também mais transparência, a gente consegue ver que era uma queixa, né, que muitas pessoas traziam, de que não se sabia quais eram as suposições do base case, né? Mas o que é a linha de base? O que ele está adotando como padrão, né? Então, agora a gente consegue ver isso no software. Os custos incrementais também estão mais fáceis de entender. Ele tem mais flexibilidade, com mais estratégias, com calculadoras mais detalhadas. Então, ele está mais maduro, digamos assim, né?
Bom, vamos dar uma olhadinha, então, um pouco mais de perto em algumas mudanças em especial. Vocês lembram que antigamente, quando você tinha várias tipologias, né, você tinha que criar diferentes subprojetos. Agora, a gente tem uma tipologia de uso misto, tá? Onde você consegue, então, colocar uma série de informações para um projeto específico, né? Com todas as suas variáveis aí. Então, isso ficou mais fácil. Com relação à parte de edifícios residenciais, né, de apartamentos, ele também ficou muito mais fácil, porque antes, de novo, você tinha que criar um subprojeto, isso virava um arquivo para cada tipologia de apartamento. Então, se você tinha 2 dormitórios, era um subprojeto, 3 dormitórios era outro subprojeto, e aí você tinha que subir toda a documentação para cada um desses subprojetos. Você tinha que, às vezes, ficava difícil de ver todos os cálculos, né, e todos os dados ao mesmo tempo, você tinha que trabalhar com várias janelas abertas. Então, isso agora ficou muito mais simplificado, você pode escolher se é uma tipologia única, beleza? Aí ele vai abrir aqui mesmo para você inserir as informações, né, dessa tipologia, ou você pode selecionar que são múltiplas tipologias. E aí ele vai abrir um menuzinho, né, você selecionando aqui o botão, esse botão branco e verde, ele vai abrir como se fosse uma tabela, ele traz aqui em cinza um default, né, e aí você vai, então, adicionar as características da sua tipologia e você vai adicionar outras tipologias necessárias. Você pode modelar até 15 tipologias diferentes dentro de um mesmo projeto. Então, agora, acaba também, ou reduz um pouco aquela preocupação de ter que fazer as médias ponderadas, se entra dentro, se não entra dentro. Talvez você opte por não fazer tanta avaliação prévia, né, para definir como organizar as tuas tipologias, e você coloca aqui diretamente, porque você pode simular até 15, né, e tá tudo bem. O que mais? Ele traz aí novas calculadoras, né, mais detalhadas, entradas mais detalhadas. Então, você, por exemplo, consegue colocar as cargas, né, numa área de preparação de alimentos, de cozinha. Então, ele está bem mais robusto agora, tá? Só para dar uma geral aí, né, posicionar vocês de como estamos hoje, eu puxei esses dados ontem do software, do software não, perdão, do próprio site do Edge, né, edgebuildings.com, e a gente está já com 35 milhões de metros quadrados certificados, mais de 640 mil toneladas de CO2 equivalente por ano que são poupadas, ou seja, que não são emitidas para a atmosfera, o que é muito positivo, né? Se bem a gente ainda tem um longo caminho pela frente, mas eu acho que a facilidade do Edge vem possibilitando a gente mensurar essa sustentabilidade. Muitos projetos que antes talvez não conseguiam mostrar o seu desempenho, né, por falta de uma ferramenta fácil, acessível. Então, a gente agora consegue mostrar isso. É interessante ver também como ele vem se espalhando, né, mundo afora. A versão 3, ela está disponível para todos os países do mundo, então já não tem mais aquela restrição de que só países emergentes, tá? E eu queria comentar que desses 35 milhões, praticamente um terço está na América Latina, lideradas pela Colômbia, que é o país que tem mais empreendimentos certificados no mundo, tá? Então, a gente está fazendo bonito, né? O Brasil também vem crescendo aí, passos largos, isso é muito legal.
Eu estou vendo uma pergunta aqui da Bárbara, eu vou deixar para responder a tua pergunta já quando a gente entrar no software, aí eu consigo mostrar melhor para vocês. Que mais que eu queria dizer aqui? Bom, tem uma seleção mais fácil, né, de tipologias, porque elas estão aqui com ícones. Antes a gente tinha algumas coisas que estavam dentro de outras tipologias, por exemplo, essa daqui, que é a tipologia de indústria leve. Ela estava dentro de retail, né? E aí o que tem a ver indústria leve com comércio? Então, agora ela ganhou um espaço próprio aí, está separadinha. Atenção aqui, essa primeira casinha, que era o ícone antigo aí para o residencial, agora é só para residências unifamiliares. E as residências multifamiliares estão aqui, tá? Tanto condomínios verticais como horizontais. Que mais? Uso misto é essa última, tá? E a gente tem aqui educação, saúde, office, né? Tudo separadinho. Aqui a gente tem os resorts, hotelaria. E uma outra coisa também, aproveitando esse slide, é que agora existe um botão para você desligar o cálculo automático. Vocês lembram que na versão 2, você colocava qualquer vírgula, qualquer número, ele já ficava rodando, né, calculando. Isso, às vezes, era uma chatice, porque você falava, puxa, eu não terminei, caramba, né? Não estou pronto para você calcular ainda. Deixa eu terminar de inserir tudo, daí você me fala quanto dá, né? Bom, então agora é possível você desligar esse cálculo automático, tá? E aí ele vai calcular quando você apertar aqui, que ele vai calcular e salvar. Ou você pode ligar o botão de autocalcular, e aí ele vai fazer no esquema antigo, vai rodar na hora, tá? E aí esse botão verde fica só para salvar. O que mais? Bom, a gente praticamente não usa isso aqui no Brasil, né? Mas você tem mais precisão nos cálculos de ar-condicionado, incluindo essa questão de distritos térmicos para calefação e refrigeração que antes não tinha, tá? De novo, é algo que a gente pouco usa aqui no Brasil. Que mais? Os dados climáticos, eles também estão mais refinados, então você tem também, né, dados para inserir de umidade, velocidade do vento, tem bastante coisa aí para você inserir. A dica aqui é para quem está trabalhando com alguma cidade que não esteja listada no EDGE ainda, você escolha o clima, uma cidade que tenha o clima mais próximo da sua, e aí você pode puxar os dados do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e alimentar aqui, né? Esses campos são editáveis, tá? E aí você insere, então, os dados de temperaturas, de mínimas, máximas e tudo mais, né? Tem aqui a altitude, tem a latitude e por aí vai. Agora, eu não deixaria de pedir para a IFC colocar a sua cidade na listagem. É perfeitamente possível eles adicionarem novas cidades, tá? Então, você pode mandar diretamente um e-mail lá para a equipe global. O e-mail é edge@ifc.org, é o e-mail de sempre do Edge. Qualquer questão, qualquer dúvida, né, vocês podem mandar para eles lá. Pode escrever em português mesmo, eles vão ler com o tradutor. É possível que a resposta chegue em inglês para você, né? Mas tem vários tradutores aí. E também qualquer ajuda eu estou à disposição, né? Como consultora da IFC, muitas vezes eu ajudo a aproximar esse caminho com a equipe latino-americana e a gente consegue, às vezes, um caminho um pouquinho mais rápido, né? Dependendo também da urgência da questão, do que for. Estou falando aqui em termos gerais. Mas fica a dica aí para a gente propor a inserção de novas cidades no software.
que mais? A estratégia de ventilação natural. Antigamente, ela era uma estratégia praticamente inviável, né? Porque você tinha que ter pelo menos 90% que atendesse, né? E agora, não. Qualquer percentual aí pode contribuir. Não é necessário cumprir com o todo, tá? A calculadora mudou um pouquinho, mas tá aí a estratégia para ser explorada. Bom, de modo geral, né, a gente tem mais opções de escolha de estratégias em todas as tipologias. O legal é que a gente vê a listagem agora alinhada de estratégias ao longo de todas as tipologias. Porque antes, por exemplo, essa, né, de sombreamento, ela era número 4 no residencial, mas era, acho que, número 2 no comercial, alguma coisa assim, né? Então, não existia um alinhamento. E aí, a guia tinha até uma tabela para fazer essa correlação e tal. Agora, isso ficou muito mais simples. Todas as estratégias vão aparecer. O que vai acontecer é que, eventualmente, dependendo da tipologia que você estiver trabalhando, algumas estratégias não vão estar disponíveis, né? Elas vão estar meio fantasma, ou seja, você não consegue selecioná-las. É porque elas não são pertinentes ou aplicáveis para aquela tipologia, tá? Mas a gente consegue ver todas as estratégias e com nomes unificados, né? Inclusive, mudou aqui, porque antigamente era, por exemplo, HME, então HM de home, né, de residencial, E de energia. Agora ficou EEM, né? Então, Energy Efficiency Measure. As de água ficou WEM, e as de materiais MEM, né? Então, Materials Efficiency Measure. Muito bem. Vamos falar das principais mudanças nas estratégias de energia, tá? E depois eu falo das de água e de materiais. Então, bom, algumas novidades aí, né? A gente tem agora a estratégia de coberturas verdes, que é uma estratégia muito legal, né? E que ainda é pouco explorada. Então, tá aí, tem uma estratégia específica para green roofs. Outra questão é que muitas estratégias agora, elas têm asterisco, principalmente essas de isolamento de paredes externas e de cobertura, né? Elas ganharam asterisco, então você precisa informar os valores, mesmo que você tenha uma opção que seja ruim e pior do que o base case, né? Então, como eu comentei anteriormente, aqui ele já mostra para a gente qual é o valor, né, do base case que ele está adotando, e aí você vai procurar, claro, né, fazer com que o seu empreendimento, o seu edifício, tenha um valor de desempenho melhor, tá? Aqui no caso, então, das paredes externas, ele abre uma calculadora para você poder calcular, então, a transmitância térmica, né? Isso vai depender, então, ele te dá a possibilidade de várias paredes, você vai ter que informar aqui se é 100%, se é 40%, 60%, e aí você vai trabalhando com diferentes composições de paredes. Agora, se todas as suas paredes são iguais, né, você pode botar tudo numa parede só, numa composição única, digamos. Tem também a questão da orientação, né, dependendo como é que está a tua arquitetura aí. E aí, você vai selecionando no menuzinho drop-down os materiais. Então, vai selecionando os materiais, vai dando as espessuras, que aqui está um pouquinho oculto, e aí automaticamente ele vai calcular a transmitância térmica para você. Lá no final, você pede para ele inserir, e ele vai inserir aqui o valor 1, né? Lembrando que quanto maior esse valor, pior é, porque mais transmitância você tem. Significa que você está tendo mais troca térmica com o exterior. Então, esse agasalho da sua
edificação não está muito legal, né? O ideal é que ele seja menor do que o base case, nesse caso, tá? Vidros. Vidros agora também é obrigatório, tá? Aqui não está mostrando asterisco, mas lá no site ele tem asterisco. E ele ganhou também um boxezinho para transmitância de luz visível, né? Então, aqui você vai informar essa transmitância de luz visível. Eu queria aproveitar para comentar que quando a gente for olhar, ou eu mostro lá, acho que eu vou mostrar lá, porque aqui está um pouquinho diferente. Vou mostrar quando a gente entrar no site. Bom, outra mudança é que antigamente a gente tinha o aquecimento solar como uma estratégia separada. E, por outro lado, a gente tinha a eficiência dos boilers. Que eficiência de boiler, na verdade, significa qualquer tipo de aquecedor, não necessariamente o que a gente conhece como um boiler, que seria uma caldeira, um tanque de acumulação. Um aquecedor de passagem também é considerado um boiler, tá? Então, essas estratégias que antes eram separadas, elas estão agora juntas aqui em Domestic Hot Water, tá? De novo, você tem aqui uma calculadorinha, digamos assim, onde você vai ter que informar, então, qual é o teu percentual de energia solar, de aquecimento solar, se você tiver uma bomba de calor ou um boiler, né? E aí, no caso do boiler, você vai informar a eficiência aqui, tá? Muito bem. Claro que esses percentuais têm que completar 100%, né? Então, vamos supor que o teu projeto é aqui em São Paulo, né? E segue como fala, a obrigatoriedade da prefeitura. Então, você vai estar provavelmente trabalhando aí com 40% de solar, né? E os outros 60% vai ser dado pelo teu sistema de backup, que, na maioria das vezes, é um sistema de aquecimento a gás. Então, você entra aqui com 60% de boiler e a eficiência, né? Se for nivelado em metro, isso corresponde a 84%. Então, pode colocar aqui. Agora, isso tudo é claro que tem que estar documentado. O que mais? A estratégia de iluminação, bom, essa precisava mudar, né, gente? Vamos combinar que na versão 2 já estava fácil demais, bastava você botar LED, e hoje em dia tudo é LED, né? É difícil você conseguir comprar uma incandescente, a não ser que você peça mesmo. Então, agora não basta só ser LED, mas a gente tem que mostrar que a gente tem uma iluminação eficiente. E aí tem duas formas de você mostrar isso. Pode ser pela eficácia luminosa ou pode ser pela LPD, né? A densidade de potência de iluminação, tá? Então, aqui, né, estamos falando de lumens por watt, então, quanto de luz eu entrego por cada watt que eu consumo, e aqui no LPD é quantos watts eu estou consumindo para iluminar cada metro quadrado. Tem também calculadora aqui, mas você pode usar uma planilha de Excel, né, que já vem do projeto, e alimentar diretamente aqui. Bom, vamos falar de água e materiais. Na água, as novidades são com relação à água quente, né? Então, a gente pode indicar, ele pergunta, e você tem que obrigatoriamente dizer se você vai ter água quente ou não nas torneiras, né? No chuveiro, tá? Cuidado aqui, né? Uma história pessoal que a gente está vivendo, um cliente que a gente vem atendendo, que inicialmente eles sugeriram trabalhar com uma vazão bem baixa para o projeto conseguir atingir os 20%, uma vazão de 1,8. E aí, se você tem água quente dada por um sistema de aquecedor de passagem, isso pode ser um problema no acionamento do aquecedor, né? Então, vale checar um pouquinho essa parte técnica aí, se vai funcionar, se vai dar certo.
que mais? Bacias sanitárias, antes a gente tinha duas estratégias, uma para descarga única e outra para dual flush, né, descarga dupla. Agora está tudo numa só, na 4, e aí você vai selecionar aqui se é dual flush ou single flush. E aí você vai alimentar aqui high volume ou low volume, né? Se você tiver um mix, como tudo no Edge, a gente trabalha com médias ponderadas, aí você vai fazer uma planilhinha de Excel, e se você tiver alguma que seja descarga única, você vai considerar que ela descarga 6 e 6, né, nos dois casos. E aí você faz a média ponderada para alimentar aqui. O que mais? A estratégia 15 de reuso de águas negras e cinzas, ela antes eram duas estratégias separadas, né? Uma para grey water e outra para black water. Agora elas estão juntas, tá? Lembrando que águas cinzas são as águas de chuveiro, de pias, e as águas negras são as águas que têm uma carga orgânica maior, que vem das bacias sanitárias, obviamente, e também de cozinhas, tá? Então, agora está tudo junto numa espécie de calculadora, né, que você acessa aqui pelos 3 pontinhos, e aí você vai selecionar que tipo de reuso é esse que você vai fazer, se é águas cinzas, se é águas negras, as duas, e para que você vai usar essa água, tá? Você também tem que informar o percentual e qual é o sistema desse tratamento que você está adotando. Então, basicamente, isso são as novidades aí na parte de água. Na parte de materiais, a gente tem... bom, as lajes intermediárias, na verdade, já existiam, né? O que apareceu agora é que ele mostra com mais detalhe o base case, né, que antes ficava muito difícil da gente entender e tinha que fazer algumas tentativas aí para identificar como é que ele computava isso, não estava tão explícito. Então, agora a gente consegue ver claramente qual que é o base case, tá? O que mais? Ele puxa a transmitância térmica de coberturas e de paredes externas lá da energia, então, né, vem para cá, tá? Em cima também do material que você estiver utilizando aqui. A lista de materiais não mudou, continua a mesma, a gente usa a mesma guia, sem nenhuma alteração com relação a isso, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha. Espera um pouquinho que eu preciso mudar aqui de tela. Vamos dar uma olhadinha no app, na prática, para ver algumas questões aí, responder um pouquinho as perguntas de vocês também, tá? Então, deixa eu só subir aqui um pouquinho no chat. Estou vendo que tem várias perguntinhas aqui, eu nem tinha visto. Então, vamos lá. A Bárbara está perguntando, haverá inserção de um campo para áreas comuns em edifícios residenciais? Atualmente, como devem ser consideradas essas áreas? Ótima pergunta, Bárbara. É o seguinte, áreas comuns, você tem que inserir aqui, olha, na tabela, tá? Então, vamos lá. Está aqui a tabelinha, né, das minhas unidades, e aí ele me pergunta aqui, área de dormitórios, cozinha, dining, living, toilet, utility e balcony. Assim, eu teria preferido que balcony tivesse logo depois de toilet, para meio que encerrar o que são áreas privativas, tá? Utility se refere não a áreas do apartamento, e sim a áreas comuns que são utilities, ou seja, áreas técnicas, né, que a gente chama de áreas técnicas, depósitos,
Então, entram aqui. São áreas que não têm muito movimento, que não tem gente, né, uma ocupação prolongada, tá? São áreas que, obviamente, não vão ter ar-condicionado, né? Então, isso é utility, tá? Ele agora pede o indoor car parking, que antes ele não pedia. Então, tá aqui, é metro quadrado por unidade. É só a vaga de estacionamento? Não. É toda a circulação de carros também, tá? Então, você pode pegar toda a parte onde veículos estão circulando, seja para estacionar ou seja para circular, né? E divide, então, pelo número de unidades, ok? E aqui esse último item, né? Corredores, escadarias e hall de elevador, é aqui que você deve incluir as áreas comuns, digamos assim, as áreas de lazer, né? Lembrando, as áreas técnicas, que também são área comum, na verdade, vão entrar aqui em utility. Mas as áreas de lazer, né, ou de permanência, elas vão entrar aqui, tá? Então, salão de festas, salão de jogos, que mais? Academia, né? Banheiros, tudo isso vai entrar aqui, tá? Se essa área, ela representar menos de 10% do empreendimento como um todo, você joga aqui. Agora, se excepcionalmente o seu empreendimento ele tiver muita área de lazer, e essa área de lazer coberta, obviamente, né? Coberta e fechada, na verdade, tá? Se a tua área de lazer, né, a tua área comum, ela for superior aí a 10% da área do edifício, dos apartamentos, a somatória aqui, então a recomendação é que você modele isso de forma separada lá usando o mixed use, né? Então você vai usar aquela última categoria que está aqui embaixo, né? Que é o uso misto, tá? Mas se não, insere a área de lazer lá no último item, junto com... Pode falar, Bárbara. Pode abrir o microfone aí. Oi, Daniela, obrigada. Você está me ouvindo bem? Estou, perfeitamente. Obrigada pelas suas observações. Eu queria acrescentar também uma dúvida sobre... eu tenho trabalhado dessa forma realmente que você colocou. Agora, sobre as áreas que não estão aí dentro das tipologias, que dentro das tipologias a gente coloca metro quadrado por unidade, né? Quando a gente desce um pouquinho e tem as áreas, por exemplo, áreas externas iluminadas, ou área de piscina, área de estacionamento externa, por exemplo. Essas áreas, em alguns casos, por exemplo, dentro de um mesmo edifício, nós temos, por exemplo, 2 subprojetos que são destinados, que por alguma razão a gente precisou separar em subprojetos, mas que têm acesso a essas mesmas áreas comuns. Uhum. Essas áreas comuns, elas têm que ser iguais ou elas são distribuídas entre eles? Por exemplo, eu tenho 10 mil metros quadrados de área iluminada externa. Vai parte para cada subprojeto ou é 1.000 metros quadrados em cada um desses subs? Tá. Não, você pode distribuir. E a forma de distribuir no Edge é sempre usando médias ponderadas. Então, certo. Vamos supor que você tem um bloco que é 2 vezes maior ao outro. Então, essa área de iluminação externa, você pode fazer nessa proporção também, né? Ótimo, tá. Tá? Sempre média ponderada. Entendido. Obrigada. Imagina. Bom, Carlos Hayad, how about solar radiation? Eu não sei, I don't know exactly what you mean by solar radiation. Vou continuar em português porque o nosso encontro aqui hoje é em português, tá? Eu entendo que você deve entender português também. Será que você está perguntando disso por conta de dados climáticos? Sim. Tá, pode contar um pouquinho mais sobre a sua pergunta?
Você mencionou que havia um local onde você colocaria dados climáticos. Mencionou temperatura, umidade, altitude. Uhum. Como fica a radiação solar? Tá, a gente não tem um campo específico para isso. E provavelmente o software ele está puxando isso em função da sua latitude, né? Então, realmente não vejo como inserir essa questão aqui. Tá bem. Tá bom. Tá? Se você quiser se aprofundar um pouco mais no assunto e quiser formular uma pergunta por escrito, você pode me mandar ou mandar diretamente para a IFC também, que a gente vai ter prazer em responder a sua pergunta, tá? E buscar mais informação a respeito. Mas eu acredito que isso já está aqui inserido nesses dados climáticos. Tá bem. Com relação à pergunta anterior da divisão, no caso ali era estacionamento, o programa, o Edge, em algum momento, você consegue alocar um medidor como medidor da distribuidora para ter o custo operacional? Tem tarifa? Você tem demanda, Sim. energia? Porque aí, Uhum. quando você faz uma coisa como você descreveu aí, ponderada, e são 2 prédios, a demanda, o consumo pode acabar não importando, mas a demanda vai importar, vai fazer uma diferença, sim, se você está todo aquele estacionamento num medidor versus no outro. Uhum. Eu não tenho um entendimento como tarifa é introduzida no Edge. Eu conheço Energy Plus, ou Do2, eQuest, Uhum. mas eu não tenho um entendimento como que internamente o Edge lida com tarifa. Tá. Eu não sei se ele entra nesse grau de rigor, tá, Carlos? Realmente eu não vou saber te responder essa pergunta. É outra para a gente perguntar realmente à equipe técnica que está desenvolvendo o Edge. Tá bem. Agora, o que você tem aqui, olha, na abinha de Fuel Usage, a tarifa, né, que aqui ele puxa de algum banco de dados, tá? Mas que a gente pode inserir uma tarifa local, né? Provavelmente isso daqui ele está só pegando uma tarifa global e fazendo a conversão para reais, né? De dólar para real. Então, eu já trabalhei algumas vezes com isso e os valores eram bem diferentes da realidade, tá? Então, a parte de valores realmente é legal a gente puxar aqui e colocar, né, uma referência local mesmo, tá? Veja, esse é o único, desculpe eu interromper dessa forma, mas esse é o único lugar onde você colocaria a tarifa, por exemplo, de eletricidade, porque é somente energia ali, não tem demanda, né? Uhum, sim, é o único lugar. Uhum. E aí eu estou super simplificando, a energia é reais, não, 10, 20, 30 reais por quilowatt-hora, a demanda é 10, 20, 30, desculpe, é 10, 20, 30 centavos por quilowatt-hora, o outro é 10, 20, 30 reais por quilowatt. Uhum. Então, demanda que tem um impacto bem grande no custo total operacional. Uhum. E o que você está mostrando aqui, e de novo, eu não sei se tem em outro lugar, em outra parte do Edge que você possa introduzir uma coisa mais sofisticada. Eu simplesmente não sei. Não, aqui seria o lugar Tá, para você inserir. tá bem, obrigado. Muito bem, vamos em frente com as perguntas. Lucas, em alguns empreendimentos temos unidades NRs, não residenciais. Geralmente são estúdios utilizados para locação, porém, em alguns casos, o proprietário utiliza para moradia. Essas unidades possuem acessos independentes em uso de áreas comuns. Nesse caso, podemos preencher no campo de edifícios multifamiliares junto com os residenciais ou entraria como uso misto?
Então, Lucas, essa classificação, né, de NR é algo da Prefeitura de São Paulo, que se chama não residencial, né? E quando são estúdios, você está falando que é a tipologia NR, não residencial, serviços de moradia, né? Então, aí a gente aqui, prefeito de ED, simula como se fosse um apartamento mesmo, né? Uma unidade, você não tem 0 dormitórios no ED, você vai ter que colocar um dormitório, tá? Mas segue o mesmo caminho de como se fosse um apartamento, sem distinção, tá? Tá ótimo, Dani, obrigado. Imagina. E a outra pergunta do Carlos, Lighting Controls. A gente tem Lighting Controls, eles estão aqui em energia. Eu não mostrei como novidade, porque, na verdade, isso já existia, mas ele ganhou também uma espécie de uma calculadora, né, mais fina. Só um pouquinho de paciência, que enquanto ele está pensando aqui, eu não consigo descer. Muito bem. Então, a parte de iluminação é a parte amarelinha, tá? Então, a gente tem Lighting Controls aqui. Você vai selecionar que tipo de controle de iluminação você tem. Aqui na calculadora, você vai fazer um fino, tá? Então, Lighting Controls with Occupancy Sensors. Você vai colocar aqui, né? Se tivesse alguma coisa, aqui nesse meu projeto, não tenho sensores de ocupação nessas áreas, são privativas. Só vou ter sensores de ocupação aqui, no estacionamento e nas áreas de circulação, né? Você tem aqui a possibilidade também de colocar fotocélulas, tá? Basta também selecionar as diferentes áreas aí. Então, isso é o que ele tem aí para Lighting Controls. E veja, eu estou aqui em apartamentos. Então, isso muda um pouco quando você vai para outras tipologias, né? Por exemplo, a parte de hospitais é bem robusta, tem bastante coisa, tá? Não é tão simplificado assim. Bom, o que mais que eu queria mostrar para vocês? Queria comentar algumas últimas novidades fresquíssimas, talvez nem todos tenham atentado. Pode ser que o seu projeto esteja dando essa mensagem, tá? De que não está conseguindo calcular, né? Tenha paciência, espere um pouquinho. Vamos entender, né, que é um software robusto que está por trás, são muitos cálculos, às vezes a internet também não ajuda. Então, tudo isso, assim, algumas recomendações, né? Limpar o cache do navegador. Os melhores navegadores são o Chrome e o Firefox, para usar com Edge. Às vezes, tentar entrar num outro momento, né? Então, pelo amor de Deus, não deixe para fazer simulações em cima da hora, que você tem que apresentar para o cliente, tá? Faça com tempo, porque às vezes ele pira, ele trava, né? Então, ele tem seu temperamento, vocês têm que ter um pouquinho de paciência, tá? Eu estou vendo aqui a Diana levantou a mão para falar. Pode falar, Diana. Oi, boa noite, Daniela. Boa noite, Diana. Eu queria até, assim, até dentro do que você colocou da questão da água, né, que a gente realmente não, você pode utilizar vazões muito baixas para empreendimentos residenciais, né, pela questão do aquecedor e tudo. Eu queria ver, né, se tinha como vocês conversarem com a ESI para verificar se isso está coerente realmente, né, porque esses baselines do ED atual para residenciais tá bem complicado, né, o LEED utiliza valores diferentes, né, para residenciais e para comerciais.
principalmente para as famílias, né? E o Ed não está usando isso, então está complicando bastante mesmo a questão dos residenciais. Aí ficou com uma sugestão mesmo para verificar, não sei se isso está acontecendo em todos os países, mas aqui no Brasil está bem complicado mesmo. Tá. Então, justamente nesse sentido, Diana, existe uma alteração bem recente. O base case do chuveiro era 8. E a gente justamente, né, chamou a IFC Global para conversar, porque estava impossível de passar, né? Era um baseline muito baixo. Então, eles subiram para 9,5. Vários países fizeram isso também, tá? Eles subiram para 9,5. É um ajuste, né? É natural que isso aconteça. Então, eu não sei se você chegou a ver, mas isso é uma mudança fresquíssima que aconteceu semana passada. A gente estava esperando por ela, já tinha um tempo. Finalmente aconteceu. Então, agora, por exemplo, né? O base case é 9,5. Eu consigo trabalhar com chuveiros de 8, né? Que é algo mais razoável, tá? Concordo com você que está apertado, né? Tudo está apertado. Água está apertado, energia está apertado, materiais sempre foi mais tranquilo, mas realmente está apertado. Mas eu acho que é essa que é a riqueza, né? De você, não é qualquer um que passa. Então tem que arregaçar as mangas e buscar, né? Buscar esses pontos para conseguir passar, porque realmente com o básico você já não passa mais como passava antes. A versão 2 estava muito fácil. E é muito natural que quando a gente tem uma mudança de versão, a barra parece que está lá em cima, né? Você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir vencer, né? Pular essa barra. E aí, com o tempo, a gente vai, né? O mercado vai se adequando, vai correndo atrás, e aí a coisa vai ficando mais aceitável e mais fácil, né? Então, o que a gente tem usado? E justamente eu peguei aqui um projeto para compartilhar aí um pouco com vocês, né? Claro, vazões baixas, óbvio, tá? Mas a gente tem tido que usar algumas outras coisas a mais, né? Seja cobertura de piscina ou irrigação também eficiente. Agora, eu queria comentar com vocês que, infelizmente, está tendo alguns probleminhas aqui, que eles já estão sabendo, estão correndo atrás, vão resolver, está na fila, tá? Algumas coisas são mais urgentes do que outras, mas, por exemplo, a cobertura de piscina, ela está calculando ao contrário. Então, se eu vou selecionar aqui, né, vamos supor que eu tenho 30% de cobertura, eu vou ter que selecionar, na verdade, 70%, tá? Para fazer a conta inversa, porque vocês vão reparar que, senão, quanto mais área de coberta você tem, pior fica a eficiência hídrica, né? Deveria acompanhar. Então, quanto mais coberta, mais eu melhoro o meu desempenho hídrico, tá? Então, ela está calculando ao contrário. Então, fica aí a dica de você inverter, tá? Outra coisa que está acontecendo também, que está dificultando. A estratégia 14, ela não está calculando, tá? Eu estou na cola, para mim isso é urgente, né, de ser corrigido. Então, o que a gente está fazendo? A gente está usando a 15 como alternativa, tá? E eu vou explicar agora para vocês como usar essa estratégia, a 15 no lugar da 14. Então, deixa eu voltar aqui para os meus slides, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem aqui com um grafiquinho. O que você precisa fazer para usar? Você vai ter que redigir, né, todo um textinho tal para explicar que você, assim, se for o momento de você já certificar, né? Se você está ainda em simulação, você não precisa fundamentar nada ainda, tá? Então, para usar a 14 em vez da 15, né? Na verdade, é a 15 em vez da 14. Então, o que você vai fazer? Você vai simular o teu empreendimento sem considerar o reuso de águas pluviais, tá?
Você vai apoiar o mouse aqui em cima do gráfico e você vai ver qual é o teu consumo total, tá? Em metros cúbicos por dia. Então, o que esse gráfico está me dizendo é, já coloquei todas as outras estratégias de água e, sem considerar o reuso de água pluvial, o meu edifício está consumindo 138,82 metros cúbicos por dia. Beleza? Eu fiz o meu cálculo de água pluvial. Então, eu tenho lá a minha área de captação, eu tenho o meu índice pluviométrico anual, né? Eu tenho o meu runoff coefficient, segundo a superfície, se é cobertura vegetada ou cobertura impermeabilizada, tudo isso está lá no guide também, tá, gente? Não estou reinventando a roda aqui, não. E aí, eu consigo saber, então, quanto que eu tenho de potencial, né? Então, quanto que eu tenho de acordo com quanto de chuva está caindo e quanto de superfície que eu consigo usar para coletar, né? Que é a tal da catchment area. Então, nesse caso, eu tenho, é um caso fictício aqui, eu tenho 765, eu não tenho nada de cobertura vegetada, então a soma total é que eu vou ter, eu posso coletar 765 metros cúbicos por ano. Se eu dividir isso por dia, por 365 dias, em média, eu teria, então, uma disponibilidade de água pluvial de 2 metros cúbicos por dia, tá? Equivale a 2.000 litros. Muito bem. Aí, com essa informação, eu sei que eu quero sair de 138, somar mais 2 metros cúbicos, né? Ou, quer dizer, subtrair 2 metros cúbicos para reduzir o meu consumo. Então, eu quero chegar em 136 metros cúbicos por dia, que é o que está aqui, tá? Então, 138, de novo, menos 2, que é a minha disponibilidade diária. Aqui estamos falando em metro cúbico dia, aqui também, metro cúbico dia. Muito bem. Então, eu sei que o meu edifício vai, na verdade, consumir 136 metros cúbicos por dia. Daí eu vou lá na estratégia, na 15, tá? De reuso de águas cinzas e águas negras. Vou selecionar águas cinzas e negras, tá? E vou dizer que o percentual de reaproveitamento vai ser de 2,33%. É um chute isso aqui, é tentativa e erro, tá? Não sei como fazer essa conta, gente. Aqui a gente foi testando até chegar num valorzinho que mais ou menos desse essa redução que a gente fez a conta aqui, 136,72 era o que a gente queria, tá? Aí, por tentativa e erro, chegamos aqui em 2,33. Então, essa é a maneira alternativa da gente usar a estratégia 15, enquanto a 14 não fica redonda, tá? Porque, atualmente, ela está dando erro, não só aqui no percentual, né? Olha, eu estou com 21,36. Eu peço para ela calcular, não vai mudar. Quase nada, né? Aquele percentual absurdo está vindo daqui. Eu nunca teria aquela quantidade de porcentagem, tá? Então, está me dizendo que minha conexão está instável. Eu vou tirar minha câmera só um pouquinho, tá? Então, o canal é a gente esperar, né, essa estratégia voltar a calcular para usá-la, ok? Então, a gente usa a 15. Vou abrir a 15 para vocês verem, tá? Eu selecionei Gray and Black Water, porque aparentemente só Gray Water também não está funcionando.
Coloquei aqui por tentativa e erro os 2%, até eu chegar no valor que eu queria, e selecionei para que eu vou usar essa água reciclada. Então, no caso, eu vou usar só para cleaning and washing e para irrigação. O resto está como não. E aí já vou pegar carona aqui na pergunta da Bárbara, que eu vi aqui que ela colocou. Em água, há um consumo relacionado a car washing, porém essa prática não é comum nas edificações habitacionais multifamiliares brasileiras. É possível remover esse consumo do modelo? Boa pergunta. Agora, do jeito que estamos aqui, não, né? De qualquer forma, você vê que ele está aqui 4,32. E 4,32. Então, está igual, né? Não estou tendo benefício nenhum. Ou seja, ele não está impactando na porcentagem, tá? Eu acho que pode ter algum caso que tenha, né? Eu sei que são raros, mas é uma solução interessante, ainda mais se você fizer um reuso, né? Uma água de reuso, tá? O que mais? No Brasil, os fabricantes não disponibilizam dados de SRI. Em muitos casos, não há nem mesmo informação sobre albedo. Como a IFC aborda essa questão na documentação? São aceitas suposições de refletância? Boa pergunta. Então, vamos lá para energia. Bom, aqui existe uma diferença da versão 2 para a versão 3. Na versão 2, ele falava só em refletância solar. E a refletância solar é dada pelo albedo, e aí a gente usava tabelas, né? Tem um trabalho excelente aí do professor, que agora me foge o nome, que inclusive alguém me ajuda aí. Dornelles? Isso, do Dornelles. 5. Muito bem, obrigada. E isso também, né, virou norma e tal, então a gente seguia por ali, tá? Peraí que eu perdi vocês. Cadê vocês? Acho que é porque eu tirei o vídeo. Pronto. Agora sim, estou vendo e eu consigo saber quem está falando. Então, a gente usava, né, o trabalho do Dornelles, a norma, para falar de albedo, de refletância, que é o oposto da absortância, né? Então, um menos o outro, e a gente chegava bem fácil aí nesses valores. De última também tem uma tabelinha lá no guia, mas isso para a versão 2. Aqui na versão 3, ele alinhou com o LEED, né? Que usa SRI, que se bem os nomes são parecidos, mas é uma outra metodologia de avaliação, tá? De análise. E aí sim demanda ensaio laboratorial, tá? Tem uma norma para fazer esse ensaio, e aí o fabricante tem que mandar fazer isso. Não vejo que seja tão difícil isso, Bárbara. Quando a gente fala aí da refletância solar, principalmente para coberturas, né? Os fabricantes já correram atrás, já tem tempo, então todo mundo tem a ficha técnica, o laudo de SRI. Isso está bem tranquilo. Não entrei muito a fundo ainda com relação a cores, digamos, tá? Para te dizer como é que está. Existe um site que eu não vou ter aqui à mão para compartilhar com vocês, mas é um site de Cool Roofs, que tem também informação sobre esse assunto, que talvez possa ajudar. Mas a gente tem que pressionar um pouquinho aí a indústria, tá? Para fazer esses testes. Eu não vejo caminho alternativo aí junto à IFC, como você está colocando aqui na tua pergunta, porque a gente tem laboratórios acreditados para fazer esse tipo de teste, então
Não acho que é por aí, tá? Daniela, posso só acrescentar, por gentileza? Manda. E você acha que, na verdade, assim, é bem difícil, assim, inclusive até dados de refletância. A gente tem até grandes fabricantes do mercado, infelizmente, no Brasil, até como isso não é nem exigido no PBQPH, não é um dado de revestimento necessário para isso, muitas vezes, infelizmente, a gente não encontra mesmo. Mas, nos casos, você sabe me dizer se nos casos, por exemplo, em que a gente tiver o dado de refletância, será que isso pode ser usado como em substituição ao SRI? Ou você acha que tem que ser o SRI mesmo, né? Tem que ser o SRI mesmo, porque Tá. muda totalmente não, mas muda Muda. bastante. Uhum. Não são escalas comparáveis. Certo. Tá bom. Tá? Obrigada. Imagina. Tem uma pergunta aqui da Italma. A 14 não está a calcular residência portuguesa, apenas para apartamentos ou para todas as tipologias? Boa pergunta, Italma. Não fizemos o teste. A gente andou com uma demanda grande aí de residenciais e a gente atentou aqui para isso. Não fizemos o teste para outras tipologias. Vale fazer, né? Aliás, deixa eu falar uma outra coisa também que eu fiquei sabendo hoje. Tinha um cliente nosso que estava pelejando porque ele entrava e sumia tudo. Quer dizer, ele não conseguia, ficava como se não tivesse dados para ele calcular, né? Ele ficava congelado. E aí foi feita uma consulta na IFC e tal, e cadê o erro, e ninguém achava. O problema é a versão em português. Então, se alguém está passando por isso, que ele não está editável, né? Que você vê que ele não está calculando direito, tal, muda para o inglês, né? Até porque a tradução para o português ainda precisa de uma boa revisão. Então, eu sempre sugiro muito que vocês usem mais o inglês. A Luísa, devo calcular a área técnica e utility total e dividir igualmente pela quantidade de unidades habitacionais ou ponderar de acordo com a área de cada unidade, caso tenham tamanhos de apartamentos diferentes? Tá. Olha, eu acho que nesse caso vai dar na mesma. E eu acho que o trabalho de você ponderar vai ser bem insano, né? Cá entre nós. Então, eu acho que aqui você não tem impacto, assim como também na parte de garagem, de estacionamento. Então, eu faria uma conta não ponderada e dividiria pelo total de unidades, e aí ele vai fazer a conta reversa, porque, na verdade, ele faz isso, né? Ele vai querer saber qual é o total de utility, para daí simular segundo cargas. Então, ele não vai, a ponderação para ele não vai mudar em nada. Obrigada, Dani. Desculpa, obrigada, Dani. Belezinha, Lu. Is it possible to include an energy efficiency measure specific to a project? Yes, sim. A gente tem aqui, na parte de energia, uma última estratégia, né, a 34, que diz lá, Other Energy Saving Measures. Então, se você tiver alguma estratégia que não foi contemplada nisso tudo, claro, você vai ter que comprovar, você vai ter que, né, explicar essa estratégia, inclusive fazer uma consulta prévia, né? Pelo amor de Deus, não vai me entrar num processo de auditoria sem ter feito uma consulta prévia, porque o auditor, se ele não tiver uma aprovação prévia da IFC, ele vai voltar para você, tá? Ele vai rebater. Então, primeiro faça uma consulta para a IFC global, argumenta. Aí, tendo a aprovação deles, você vai, inclusive, anexar esse e-mail no teu processo de auditoria, tá?
A Bárbara está dizendo que avaliou um projeto de escritórios e a medida 14 estava disponível. Sim, disponível ela está. Agora precisa ver se ela está calculando, ok? Oi, Dani. Desculpa, só para acrescentar. Ela estava calculando, sim. Inclusive, a gente estava com uma dificuldade muito grande para o residencial para atingir qualquer economia com essa medida, mas ela funcionou bem em outras tipologias, talvez porque o impacto que ela teve foi maior, né? Como não tinha o consumo de chuveiro, que é um consumo muito grande, muito expressivo, a gente conseguiu atingir uma economia mais significativa. A gente conseguiu visualizar, na verdade, uma economia, né? Que a gente não consegue nesse caso do residencial. Legal. É todo um conjunto de coisas, tá? Aqui depende muito de qual é o uso que você está dando dessa água de reuso, né? Qual é a finalidade dela, tá? Agora, por exemplo, se eu estou dizendo que é para irrigação, mas a minha área de irrigação é uma titica, não vai fazer verão, né? Não vai adiantar nada, tá? Então, essa é uma questão aí também a ponderar. Eu estou fazendo reuso, mas é significativa essa aplicação, né, como irrigação, por exemplo? O ideal seria ir para flushing. Flushing dá um retorno, né, começa a mexer um pouco mais com essa questão da eficiência aqui na água. Então, reparem que aqui, olha, nesse empreendimento, eu estou com, acho que 1.400 e poucos metros, 1.200 metros de área irrigada, tá? Eu vou tirar a estratégia para vocês verem o que acontece. Eu estou com 21%, né? Na hora que eu tiro essa estratégia, 21,36. Ela caiu um tanto aí, foi um ponto percentual aí que é o que às vezes faz a diferença, tá? Então, é para se considerar. Que outra coisa aqui que eu queria comentar com vocês? Bom, muita gente me pergunta esse operação. Gente, esse operação é só para quem quer certificar carbono zero, né? É para quem já superou 40% de energia, é de advanced, e vai entrar aqui em operação, tá? Então, aqui normalmente a gente não usa. Falei do software em português, falei do chuveiro. O que mais? Com relação ao chuveiro, né? Isso é uma coisa que confesso que esqueci, vou até anotar aqui. Eu não levei ainda para a Edge Global, mas, assim, no meu entender, essa estratégia ela deveria ter um asterisco, principalmente quando a gente fala de residencial, né? Ela não tem, mas, assim, por boas práticas, eu tenho feito de conta que ela é obrigatória, tá? E todos os nossos projetos a gente está selecionando e indicando a vazão aqui. Por que eu digo isso? Porque a vazão de norma brasileira é 12 litros por minuto, né? Aí desanda tudo se você deixa solto desse jeito, que vai estar acima do base case. E olha a contribuição do chuveiro, né? Ele tem um percentual muito alto de contribuição. Então, é um ponto importante da gente mexer, né? Então, assim, fica aqui entre nós, eu acho que a maioria aqui, né, são consultores, enfim, o pessoal que está envolvido aí. Eu acho que a gente tem que, independentemente de ter ou não asterisco, fazer de conta que tem, né? Mas é uma questão que eu vou levar lá para eles. E aí, o que eu queria também mostrar para vocês é que, na versão 2, a gente conseguia passar com certa facilidade, né? Colocava iluminação LED e passava, né?
Bom, agora o jeito de passar você tem que buscar algo a mais, né? Na maioria dos casos, a estratégia mais fácil, digamos assim, de você usar é o aquecimento solar, né? E graças a isso, passa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Se eu tirar o aquecimento solar, ele vai cair de 28,43 para meros 10%, né? Então, esse cara está, sim, fazendo muita diferença, tá? Então, a gente começa a ver que tem certas coisas que vão ser meio mandatórias para um projeto poder certificar EDGE, né? E que, obviamente, sai da prática comum, porque senão qualquer um certifica também, né? Que é um pouco o que estava acontecendo na versão 2, já estava fácil demais. Diana, não entendi tua pergunta. Ainda tem alterações nos resultados de energia? Como assim? Oi, desculpa. É porque Sim. em janeiro, fevereiro, estava tendo muita alteração. Cada vez que a gente abria o software, dava resultados diferentes na energia. Eu já vi uma estabilidade aí agora, março e abril, mas eu queria saber se você está sabendo de alguma novidade aí, já que você trouxe novidade, adorei a questão da água, parabéns aí. Mas queria saber se agora realmente já está estabilizado ou se ainda tem alterações por vir. Olha, eu posso dizer para você que está estabilizado e amanhã começa uma avalanche de mudanças, né? O que acontece? Excelente pergunta. Se você viu que o teu projeto superou os 20%, pelo amor de Deus, gera o relatório, guarda ele as 7 chaves, tá? Porque se houver uma alteração no motor de cálculo que jogar você para baixo, e você estava muito na risca e você decaiu, eles têm que, como se diz, não é cumprir, mas honrar, digamos assim, né, a simulação que foi feita naquele momento que estava passando, tá? Eles não podem voltar atrás. Eu quase vivi isso e o que nos salvou foi justamente ter o relatório, o PDF. Então, essa é uma dica também importante, porque a gente está assistindo, sim, a muitas mudanças. Nesses últimos dias, Diana, todos os projetos que a gente estava mexendo, volta e meia a gente entrava e vinha lá o aviso de que estava com novos resultados. Nos últimos dias foram resultados melhores, então a gente foi favorecido, né? Mas pode acontecer de puxar para baixo. Então, é bom ficar atento, sim, e gerar o relatório para você ter aí, né, de que, não, olha, ele passava com essas e essas estratégias, com essas configurações assim, assim, e agora não está passando, mas eu vou certificar desse jeito. Então, manda um e-mail para eles têm que honrar isso, tá? E te dar a certificação. Outra coisa que eu lembrei que eu ia comentar, a gente vai conversar com o IFC com relação aos vidros. Porque aqui, olha, não sei se está dando para vocês enxergarem, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. O base case de vidros, ele está com um fator solar maravilhoso, né? Para você conseguir superar esse fator solar, você tem que botar um vidro super mega blaster, tá? Então, qual que é o caminho alternativo neste momento? Se você está usando um vidro comum, coloque aqui em série os mesmos dados que estão aqui no base case, mostrando que você não está fazendo nenhuma melhoria com relação ao base case. Não importa o índice, desconsidera o índice, tá? Você está se equiparando ao base case. O base case é um vidro comum, só que esse vidro comum, francamente, não sei de onde eles puxaram, que está maravilhoso, né? Já é um vidro muito acima, pelo menos da prática nossa aqui no Brasil. Então, é algo que a gente vai pedir para mudar, deve sofrer mudança. Então, por enquanto, isso a gente coloca
no base case. Se você tem um vidro melhor do que um vidro comum, né? Aí você vai ter que escrever para a IFC para ver que caminho alternativo que eles vão te oferecer para você poder, poder documentar essa melhora. É muito provável que você acabe usando a estratégia que o Carlos perguntou, a 34. E aí eles vão te dar alguns pontinhos a mais, né? Ah, uma outra conquista também, estava quase esquecendo. Olha só, eu sei que ainda é pouco usado no Brasil, mas... Cadê? Não, tá lá para baixo. Aqui. Efficient refrigerators and clothes washing machines. Essa estratégia aqui, a gente só conseguiria passar, claro, você tem que instalar as geladeiras, você tem que entregar as geladeiras e entregar as lava-roupas. Edifícios que têm, às vezes, lavanderias coletivas, até você tem um caminho aí, né? Mas praticamente ninguém entrega a geladeira. Mas existem empreendimentos que são para locação, que sim entregam geladeira, tá? E aí pode ser um perfil de empreendimento para adotar essa estratégia aqui. O que o guia diz? O guia diz que você, para usar essa estratégia, você tem que ter uma equivalência com a certificação Energy Star. Então, a gente conversou com a IFC e o que acontece? A maneira, né, o procedimento do Procel, ele analisa outras coisas um pouco diferentes do que analisa o Energy Star. No caso das lava-roupas, um analisava, por exemplo, energia por quilo de roupa e o outro energia por volume de roupa, né? Só para citar uma das diferenças. E o Procel avalia também outras coisinhas na etiquetagem. Então, não tinha equivalência. Mas aí a gente contestou, né? Eu contestei, eu falei, olha, mas então essa estratégia não vai se aplicar no Brasil, porque a gente não tem nada melhor do que o Procel. Quer dizer, esse é o nosso top, né? Então, eles analisaram, tal, a gente mandou a documentação e eles aceitaram. Então, agora a gente pode usar essa estratégia se geladeiras e lava-roupas forem nível A do Procel, tá? Então, tá aí também, né? Eu sei que não é muito usado aqui, mas fica a dica. O que mais? Bom, e é isso, gente. Assim, o software, né? Ele vai sendo melhorado com o input de todos, tá? Então, eu tenho levado, né, as minhas queixas e as queixas de outros colegas para a gente conversar com a equipe técnica e tal, e estar fazendo essas melhorias. Então, estou super à disposição para levar também, né, as que vocês trouxerem. E deixa eu voltar aqui no meu PowerPoint, que eu tenho só mais uns slides aqui para compartilhar com vocês, que tem a ver justamente com o que eu estava falando, né? Que a equipe ET está trabalhando aí, realmente super empenhada em trazer melhorias, né? Eu vou cortar meu vídeo de novo, que está me dizendo que eu estou com problema de conexão. Então, assim, podem acontecer, né, inconvenientes, assim. Então, faça suas simulações com tempo, porque tem essa questão, né? Então, eles estão trabalhando para melhorar os tempos de resposta. No começo da versão 3 estava bem ruim, agora já deu uma boa melhorada. Para o funcionamento adequado de todas as calculadoras, né? Eu comentei aqui algumas questões aí que não estão totalmente redondas. A gente tem que tomar um cuidado também, né, de como que a gente leva isso para os nossos clientes, tá? No sentido de que isso não seja um problema, né? É uma transição de versão, é um software que, se você parar para pensar, super robusto, gratuito, disponível para todo mundo, né?
para todos os países, então realmente assim, é uma tarefa homérica, né? Eu acho que a IFC realmente está de parabéns por ter tido toda essa iniciativa de fazer um software desse calibre. E aí, claro, né, tem toda essa repercussão. Então, vamos ter um pouquinho de paciência para contornar essas coisas, tá? Também, né, manutenções para inclusão de dados de custos individuais para cada estratégia, que eu acabei não mostrando, mas vocês já devem ter visto que tem alguns campos ali para você colocar os custos, e aí ele vai fazer cálculos mais finos aí para te devolver, né, os valores de custo. O desenvolvimento de materiais de apoio, a gente ainda não tem em português. Eu estou na cola, gente, insistindo muito, tá? Para que a gente tenha o user guide em português, para que as estratégias também tenham o software, né? Tem uma boa revisão. Mas, bom, a gente já tem o curso em português, tá? Eu devo fazer uma próxima edição daqui a mais ou menos uns 2 meses, eu acredito. Vou estar publicando aí nas nossas mídias da Quanta. Também vai chegar para vocês via DBCI, IFC, quem quiser se tornar Edge Expert. Se bem a gente já está trabalhando com a versão 3, o exame, né, de Edge Expert, inclusive é outra coisa legal que eu fiquei sabendo agora esses dias, ele vai virar só o ano que vem, tá? Então, ainda esse ano, você pode tirar a certificação, a acreditação de Edge Expert com a prova da versão 2, que é bem mais tranquila, obviamente, né? Não tem tantos detalhes. Então, o mesmo curso que a gente vinha dando vai ser válido aí para trabalhar com ele até o ano que vem. E vai haver também um momento de sobreposição, onde as duas possibilidades vão estar abertas, tá? Bom, dúvidas, né? Como eu falei inúmeras vezes, por favor, mandem e-mail para ed@ifc.org. Se quiserem me copiar, no final da apresentação tem o meu e-mail, eu dou uma forcinha lá. Tem a Ana Milena, esse é o e-mail dela, que ela é responsável pelo atendimento Latinoamérica para coisas técnicas, justamente, tá? E eles estão empenhados aí em nos dar o apoio, né? Também está sendo desenvolvido o Edge para retrofit. Estamos ansiosos aí também para conhecer essa versão, porque acho que vai dar um nicho aí também, né, de mercado bem interessante. A gente já precisa olhar também para as questões que vêm pela frente aí, em função do Acordo de Paris, né, de que os edifícios até 2050 existentes precisam também ser carbono neutro. Deixa eu ver aqui a pergunta da Priscila, antes de eu avançar. Não ficou claro para mim se, no caso do vidro, devemos igualar o fator solar com base com o base case mesmo, que o vidro do meu empreendimento seja pior. Pode esclarecer? Sim, você pode igualar. Se você está usando um vidro comum, né, você pode igualar o fator solar, né, o Solar Heat Gain Coefficient, ao que está lá no base case tranquilamente, tá? Pode seguir por esse caminho. O que mais? Tá certo, obrigada. De nada, Priscila. Os níveis de Edge foram mantidos, tá? Então, a versão 3 não afeta isso. Então, a gente tem aí o certificado Edge, com 20% em energia, água e materiais, do mesmo jeito. Edge avançado, para quem atinge 40% em energia, essa é uma certificação automática, tá? E carbono zero, na verdade, é só para edifícios em operação, né? Porque ele precisa ter pelo menos 75% da população de ocupação, tá? E pelo menos um ano já com essa ocupação de pelo menos 75%.
E aí é uma certificação renovável, tá? Aqui estamos falando de certificações para a vida, né? Não tem caducidade. Aqui no carbono zero, sim, tem renovação, que vai depender se você gera a energia no empreendimento ou se você compra a energia de fora, né? Claro que se você compra a energia de fora, você vai ter que renovar com mais frequência. Se você gera energia on-site, você pode renovar a cada 4 anos, tá? Bom, mensagens, né, para os clientes Edge, para vocês e para os clientes de vocês também. A maior evolução na história do programa Edge, melhorar a funcionalidade e eficácia do programa para os usuários, se adaptando às necessidades dos países, né? São vários países, vocês imaginam que eles foram falando com um por um, né? Falaram comigo, falaram com pessoas de todos os países para ver, bom, o que tem de novo aí no Brasil, de referência, tal, quais são as práticas correntes. Então, a gente tem novas entradas de custo e o custo em moeda local, que vão permitir que você calcule com mais precisão o business case do seu empreendimento. O baseline atualizado de energia, água e materiais pode tornar a evolução e a eficiência do seu empreendimento mais evidentes, tá? Todas as calculadoras foram atualizadas para agilizar os cálculos e reduzir o tempo do processo de certificação. O painel de resultados, que é aquela barrinha lá em cima, né, que a gente acabou não mostrando, não falando, mas ela tem muito mais dados para ajudá-lo a promover os benefícios e economias do seu empreendimento. Que, aliás, eu acho que esse é um dos maiores diferenciais do Edge, porque ele dá para a gente ali instantaneamente uma série de informações, de resultados que nenhum outro sistema dá on demand, né? Se inserir o dado ali, o input, ele, já te dá o output ali na hora. E com dados que devem ser bem usados no marketing, na divulgação, na comunicação desse empreendimento. Então, gente, eu acho que, para finalizar, né, nós precisamos chegar aqui. E é urgente isso, né? A gente tem um desafio grande, as certificações, elas têm um papel super importante, dado que os edifícios representam aí 40% das emissões. Então, eu acho que a gente tem na mão uma ferramenta genial, né, maravilhosa, para estar realmente mostrando esse caminho. Claro que quando você faz todo um processo de certificação, você tem um reconhecimento, né, de uma terceira parte que verificou, que confirmou, mas mesmo usando o app como ferramenta de simulação para tomada de decisão, independente de se vai ou não certificar, eu acho que é mandatório, né? Eu acho que Edge deveria ser, a gente fala muito isso aqui na conta, né? Edge deveria ser a medida mínima, né? O padrão mínimo para todas as incorporadoras atualmente, né? Porque urge essa questão, tá? Bom, então, da minha parte era isso, está aqui meu e-mail, meu contato, qualquer coisa estou super à disposição para ajudar vocês nessa jornada. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode abrir para mais algumas perguntas, comentários, enfim, qualquer input que vocês também queiram dar, estamos aí. Queria te agradecer, Daniela. Foi muito boa a apresentação. Muito esclarecedora também em alguns pontos, deixa a gente mais tranquilo também, né? Uhum. E é isso, obrigada. Obrigada a você, Bárbara. E eu queria dizer que vocês não estão sozinhos, né? Porque às vezes a gente se sente um pouco órfão aí. Na verdade, isso está sendo... eu não sei nem se eu posso usar o termo Edge Café, né? Mas, enfim, porque foi muito mais uma iniciativa da Quanta mesmo, de trazer isso mais a público, porque também eu, como auditora, não adianta nada, né, eu receber
os projetos para auditar, que, né, tem coisas aí com dúvida e tal, então a ideia é que a gente possa se ajudar, né, trocar figurinha. Eu também não sei tudo, tá, gente? Estou, talvez, né, alguns passinhos aí à frente, e pode ser que tenha aspectos que vocês conheçam mais aí do que eu, já tenham tido outras experiências. E a ideia é um pouco trocar justamente esse conhecimento aí. Se alguém, né, Daniela, comigo aconteceu tal coisa, tal, escrevi para eles e me responderam assim, assado. Põe na roda, né? Me manda que a gente comenta isso, a gente pode fazer outros encontros como esse daqui a um tempo, para justamente ir trocando essas figurinhas, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada. Estou vendo aí que vocês estão me agradecendo pelo chat. Deixa eu parar de gravar aqui.